Se você já acordou assustado após sonhar com a própria morte, respire fundo. Você não está sozinho. Sonhar com o próprio falecimento não é uma sentença, mas um convite à reflexão. Deus pode usar até nossos medos para nos guiar a uma vida mais plena. Em vez de pânico, pergunte: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Ao mudar a pergunta, mudamos nossa perspectiva, de vítimas do medo a aprendizes atentos. Este é o primeiro passo para transformar uma noite de angústia em uma manhã de esperança. Vamos juntos desvendar o que esse sonho pode significar com serenidade e fé. O medo da morte é, no fundo, o medo do desconhecido. Desde os primórdios da humanidade, o desconhecido sempre foi uma fonte de ansiedade e temor. Uma reação natural da nossa humanidade. É uma resposta instintiva que nos protege de perigos potenciais. No entanto, essa mesma reação pode nos paralisar. Até Jesus sentiu angústia diante do que estava por vir. Ele sabia o que enfrentaria, mas ainda assim sentiu medo. Isso nos mostra que sentir medo não é sinal de fraqueza. Sonhar com a própria morte revela ansiedades que ignoramos durante o dia. Esses sonhos são um reflexo das nossas preocupações mais profundas, aquelas que evitamos confrontar. O sonho não cria o medo, apenas o revela, dando-nos a chance de levá-lo a Deus em oração. É uma oportunidade de enfrentar nossos medos e buscar conforto na fé. A fé não é ausência de medo, mas coragem de caminhar apesar dele, segurando firme na mão de Deus. É a força que nos permite seguir em frente, mesmo quando estamos assustados. Quando o medo vier, diga: é natural sentir medo, mas eu escolho confiar. Essa escolha é um ato de coragem e fé, uma declaração de que não seremos dominados pelo medo. Podemos ser frágeis e temerosos, e ainda assim profundamente amados por Deus. Nossa vulnerabilidade não diminui nosso valor. Pelo contrário, nos torna mais humanos e mais próximos dele. Sonhar com o fim raramente é uma profecia literal. Muitas vezes, quando sonhamos com finais, não estamos recebendo uma sentença definitiva, mas sim ouvindo um sussurro divino, um convite para olhar mais fundo para dentro de nós mesmos. O fim, nos sonhos, costuma ser um símbolo poderoso de transformação, de passagem de uma etapa para outra, e não um anúncio de tragédia ou perda irreparável. Assim como a borboleta precisa deixar o casulo para voar, ou como a semente se desfaz para dar origem à vida, nossos sonhos sobre finais podem ser sinais de que algo novo está prestes a nascer em nós. Eles nos lembram que, para crescer, é preciso deixar para trás antigas formas, hábitos ou crenças que já não servem mais ao nosso propósito. Assim como a semente precisa morrer para dar lugar à planta, Deus pode estar mostrando que uma fase está terminando para algo novo nascer. O processo pode ser doloroso, mas é necessário para que possamos florescer plenamente. O fim, nesse contexto, é apenas o início de uma nova jornada, cheia de possibilidades e esperança. A cruz, símbolo de morte, tornou-se esperança pela ressurreição de Cristo. O que parecia ser o fim absoluto se revelou como o maior recomeço da história. Assim, nossos próprios finais podem ser portais para experiências mais profundas de fé, renovação e propósito. Pergunte-se: o que precisa morrer em mim para que eu viva plenamente? Quais atitudes, medos ou ressentimentos estão impedindo o meu crescimento? Ao refletir sobre essas questões, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nosso interior, removendo o que é velho e preparando o terreno para o novo. O sonho pode ser um chamado para deixar para trás orgulho, mágoa ou padrões antigos. Talvez seja a hora de soltar o que pesa, de liberar o que já não faz sentido e confiar que Deus está conduzindo cada passo do nosso caminho, mesmo quando não entendemos o motivo dos finais. Deus sempre fala para edificar, exortar e consolar. Suas mensagens, mesmo quando nos desafiam,
tem o objetivo de nos fortalecer e nos aproximar do seu amor. Ele nunca nos abandona em meio às transições, mas caminha ao nosso lado, oferecendo consolo e direção. Se o sonho causa apenas pânico, peça ao Espírito Santo discernimento. Nem todo medo vem de Deus. Às vezes, é apenas o desconhecido tentando nos assustar. Ore, busque paz e peça clareza para entender o que realmente está sendo revelado. Por trás do medo, há um convite amoroso para crescer e viver alinhado ao propósito de Deus. Cada final pode ser, na verdade, o início de uma nova história escrita pelas mãos do Criador, cheia de esperança, renovação e vida abundante. A Bíblia é nosso remédio para o medo da morte, iluminando a vida com promessas eternas. Em meio às incertezas e desafios, ela se torna uma fonte inesgotável de esperança, mostrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Cada página revela o cuidado de Deus, trazendo consolo para os corações aflitos e direção para os que buscam sentido. Jesus disse: "Não se perturbe o coração de vocês. Vou preparar-lhes lugar." Essas palavras ecoam como um convite à confiança, lembrando-nos de que há um propósito maior além do que podemos ver. Ele nos assegura que, mesmo diante da morte, existe uma morada preparada, um lar eterno, aguardando cada um de nós. Para Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A morte perde seu poder diante do sentido profundo em Cristo. Ele nos ensina que a vida ganha significado quando vivida para Deus, e que a morte não é o fim, mas uma passagem para algo infinitamente melhor. Essa perspectiva transforma o medo em coragem e a incerteza em fé. A história de Lázaro mostra que Jesus tem poder sobre a morte e nos chama para a vida. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus revela que ele é a ressurreição e a vida, capaz de transformar tristeza em alegria e desespero em esperança. Ele nos convida a confiar em seu poder, mesmo quando tudo parece perdido. Essas histórias não são apenas antigas, são fontes de força hoje. Elas nos lembram que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de renovar nossa mente e fortalecer nosso espírito em qualquer circunstância. Ao meditarmos nessas verdades, encontramos coragem para enfrentar o desconhecido. Quando o medo bater, agarre-se a essas verdades. Permita que as promessas de Deus sejam seu refúgio e proteção. Em oração, encontramos paz e confiança para seguir adiante, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A palavra de Deus é nossa âncora. Ela nos mantém firmes em meio às tempestades, lembrando-nos de que não somos abalados pelas circunstâncias, pois estamos seguros em suas promessas. Nosso destino final não é o túmulo, mas os braços do Pai. É nessa certeza que encontramos verdadeira paz, sabendo que, ao final da jornada, seremos recebidos com amor e alegria eternos. Muitos transformaram o medo da morte em testemunho de fé. Santos, mártires e pessoas simples mostraram que o amor por Deus supera o medo. A proximidade da morte pode nos libertar para viver com mais intensidade e gratidão. O paradoxo da fé: ao encarar nossa finitude, aprendemos a viver o que realmente importa. Não se trata de negar a dor, mas de não deixar o medo dominar. Cultive sua fé para que, diante do medo, tenha esperança e confiança para te sustentar. A história de Lázaro ensina sobre o tempo de Deus em meio à angústia. Às vezes, parece que Deus demora, mas Ele tem um propósito maior. Jesus não apenas ressuscitou Lázaro, mas revelou que o fim pode ser o início de um milagre. Seu sonho pode ser o sono do qual Deus quer te despertar para uma nova realidade. Confie no tempo e no propósito de Deus, mesmo sem entender. O aparente fim pode ser a condição para um milagre de ressurreição. Deus trabalha mesmo no silêncio. No tempo certo, Ele te chama para uma vida nova. Transformar medo em esperança exige cultivo diário da fé. Ore,
Converse e escute a Deus, compartilhando medos e gratidões. Alimente-se da palavra, mesmo que seja um versículo por dia. Guarde versículos de consolo para os momentos de ansiedade. Viva a fé em comunidade, partilhando lutas e alegrias. Sirva ao próximo. O amor prático enfraquece o medo. Atos de caridade nos conectam ao amor de Deus. Cultive esse jardim diariamente e transforme o medo em um oásis de esperança. Quando o medo apertar, transforme-o em oração. Diga: Senhor, entrego este medo em tuas mãos. Pratique a oração da respiração. Inspire pensando em Jesus. Expire entregando o medo. Escreva uma carta a Deus, derramando seus sentimentos e terminando com um ato de fé. A fé não elimina tempestades, mas é a âncora que nos mantém firmes. Não se envergonhe do medo. Acolha-o como um convite para se aproximar de Deus. Use o medo como combustível para a oração. Cada oração de confiança fortalece sua fé e tece uma rede de esperança. O amor de Deus é maior que qualquer medo. O sonho que te trouxe aqui pode ser um chamado para aprofundar sua fé e confiar no Pai. A morte não tem a última palavra. A vida e o amor vencem tudo. Sua identidade está em ser amado por Deus, não nos sentimentos passageiros. Faça desta reflexão um ponto de partida. Releia as Escrituras, ore, compartilhe com alguém. Você é precioso aos olhos de Deus. Que a paz de Cristo guarde seu coração. Viva cada dia como um presente, sob o olhar amoroso do nosso Pai do céu.